cantada tão barata e eu me derretendo. Aquela frase acompanhada de um puxão de cabelo. Você vem sempre aqui, antes eu tivesse dito não. Um mês e meio e eu no meio desse rolo. Você fazendo rifa do seu coração. Pra mim foi sério, mas agora não te quero, nem como última opção. Esse brinde é pra você. Fiz a selfie, vou postar. Na legenda eu vou dizer: vai sofrer no meu lugar. Esse brinde é pra você. Fiz a selfie, vou postar. Na legenda eu vou dizer: vai sofrer no meu lugar. Vou contar uma história pra vocês. Uma cantada tão barata e eu me derretendo. Aquela frase acompanhada de um puxão de cabelo. Você vem sempre aqui, antes eu tivesse dito não. Um mês e meio e eu no meio desse rolo. Você fazendo rifa do seu coração. Pra mim foi sério, mas agora não te quero, nem como última opção. Esse brinde é pra você. Fiz a selfie, vou postar. Na legenda eu vou dizer: vai sofrer no meu lugar. Esse brinde é pra você. Fiz a selfie, vou postar. Na legenda eu vou dizer: vai sofrer no meu lugar. Arriba, muchachos e muchachas. Eu conheço essa assim, ó. Um mês e meio e eu no meio desse rolo. Você fazendo rifa do seu coração. Pra mim foi sério, mas agora não te quero, nem como última opção. Esse brinde é pra você. Fiz a selfie, vou postar. Na legenda eu vou dizer: vai sofrer no meu lugar. E esse brinde é pra você. Fiz a selfie, vou postar. Na legenda eu vou dizer: vai sofrer no meu lugar. Vai sofrer, viu? Drivers, start your engine. Agora na rádio Unaerp, a hora do automobilismo. É hora de pura velocidade. Salve, salve, fã da velocidade! Tá começando mais um Pura Velocidade aqui na Rádio Unaerp. Agora são 19 horas e 17 minutos. Você sabe, nós temos um encontro marcado aqui até às 19h45, 19h50. Nós vamos bater um papo sobre o mundo da velocidade e o Brasil nele. A gente vai falar muito dos brasileiros nesse final de semana e no próximo final de semana. Então não perde nada. Se você perder, você vai ficar um ano sem pimbar. Não é, DJ? Aí fica complicado, hein? Eita, quem perder isso aí, cuidado, hein? Bom, antes sempre um recadinho básico. Você que assiste o Pura Velocidade sabe que no começo e no final sempre vai ter uma música que a gente gosta, que a gente tá aqui pra divulgar os artistas locais. Então, quero mandar um beijo especial pra Bia Macedo, que tocou aqui agora, Vai Sofrer no Meu Lugar, hein, DJ? Olha só, hein? Essa música poderia ser praticamente o que o Alonso falou pro Carlos Sainz, porque agora um entrou no lugar do outro aí, o Sainz foi pro lugar do Alonso na McLaren,
e vai sofrer no lugar do Alonso agora, hein? Vai ser difícil, né, amigão? Muito bem. Você quer saber mais da Bia Macedo? Entra lá no Facebook Bia Macedo Oficial e no Instagram @Bia Macedo Oficial. Tem todas as novidades lá, músicas novas. Fica à vontade pra saber mais da Bia. Um beijão pra Bia. E olha, DJ, vamos começar falando de Fórmula 1. Fórmula 1, na casa da Ferrari, Lewis Hamilton deu show e venceu. Na Fórmula 2, o Brasil foi ao pódio. Pois é, na Fórmula 3, 2 corridas em uma, o Brasil foi vencedor com Pedro Piquet. Na Fórmula Indy, pra fechar aquele domingão gostoso com a família, muita emoção e um vencedor bem improvável. Você vai conferir daqui a pouco. Nesse final de semana, Stock Car em Cascavel, é a volta da Stock Car e você vai saber tudo aqui no Pura Velocidade. Olha, final de semana legal, bacana pra gente acompanhar o Caio Collet na Fórmula 4 francesa. A gente vai falar tudo isso aqui no Pura Velocidade. A partir de agora a gente vai começar com... Vamos começar com Fórmula 1, DJ? Vamos começar com Fórmula 1 então, pra você aqui no Pura Velocidade. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É hora de Pura Velocidade! E olha, final de semana, eu diria que mágico, lá no Grande Prêmio de Monza, na Itália. Final de semana propenso para a Ferrari ganhar, mas o que aconteceu? Ferrari pisou na bola de novo. E olha, eu vou falar, foi uma pisada de bola com um pedaço de talento ali do nosso querido Lewis Hamilton. Começou uma largada ali meio polêmica, a primeira curva ali, a primeira variante, a primeira chicane, né, na verdade, do Grande Prêmio da Itália, é muito fechada e é feita praticamente em primeira marcha. O que aconteceu? Hamilton e Vettel na primeira curva, já pensei, não vai dar certo, isso aí não tem perfilzão pra dar certo. Pois bem, não foi na primeira, foi na segunda. Na segunda curva, o Vettel foi para um lado, o Hamilton foi para o outro. Quase que aconteceu o pior, mas felizmente aconteceu o melhor. Eles bateram ali, foi pouquinho, o Vettel acabou rodando e o Hamilton acabou ficando na segunda posição. A partir daí, foi uma corrida onde o Hamilton correu atrás do Raikkonen. Pois é, Kimi Raikkonen foi o pole position e ainda ficou na frente a maior parte da corrida. O que aconteceu? A Mercedes, numa estratégia de gênio, eu diria, foi lá, fez um blefe ali, totalmente para enganar a Ferrari, enganou a Ferrari e acabou voltando, fazendo mais voltas ali. O pneu do Hamilton estava muito melhor, até depois da parada do Raikkonen estava bem melhor. E aí, por consequência, na hora que o Hamilton foi fazer a parada, o Raikkonen não conseguiu voltar à frente. Aliás, voltou na frente, mas não durou muitas voltas. O pneu do Raikkonen acabou dechapando, acabou tendo bolhas grandes até. E quando você tem bolha no pneu, ele não tira, não tem o melhor desempenho. O que aconteceu? O Hamilton, numa manobra de gênio, Hamilton sendo gênio, né, acabou ultrapassando o Kimi Raikkonen e levando a vitória. Lá no pelotão de trás, no pelotão ali da segunda, terceira posição, briga entre Bottas e Max Verstappen. Você não sabia se ia sobrar um, se ia sobrar nenhum ou se ia sobrar os dois. Pois bem, na final da primeira curva ali, no final do começo da primeira curva, o nosso querido Max Verstappen deu uma jogada de carro meio infantil, meio boba, meio tola pra cima do Valtteri Bottas e foi punido com 5 segundos. Com isso, perdeu a posição até pro Vettel na quarta posição. Para você saber como ficou o resultado final, ficou primeiro o nosso querido Kimi Raikkonen, o Lewis Hamilton, que ultrapassou o Kimi Raikkonen. Em segundo, o Raikkonen, pois é, Kimi Raikkonen na segunda posição. Parece que o finlandês está voltando aos melhores tempos aí, vamos ver. Gosto muito do Kimi. Em terceiro, Valtteri Bottas da Mercedes. Na quarta posição, o nosso querido
Sebastian Vettel, o chorão, mimizão, né? Que tá difícil, né, velho? Só chora, não corre nada. E na quinta posição, o Max Verstappen, mesmo com a punição, ficou na quinta posição, ainda ficou barato, viu? Foi uma jogada ali pra cima do Bottas muito feia, mas tudo bem. E olha, final de semana com algumas novidades, hein, na Fórmula 1. Tem um boato, ainda nada confirmado, que Kimi Raikkonen vai se aposentar da Fórmula 1 e Charles Leclerc, o piloto da Sauber, vai assumir o cockpit da Ferrari com apenas 20 anos. Pois é, 20 anos já correndo na Ferrari, sei não, hein? Vamos acompanhar aí, vale a pena ficar de olho. Acho que nessa semana e na outra a gente vai ter uma maior novidade. Não sei, tá muito estranho aí esse meio de campo da Fórmula 1 com relação a Ferrari e Sauber. Vamos ver como que vai se desenrolar. Minha opinião, eu acho que o Leclerc vai pra Ferrari. O Kimi tá meio cansadão, tá na hora de aposentar, né, meu filho? Muito bem. Outra notícia que revirou a Fórmula 1 nesse final de semana é a confirmação da McLaren para dupla de pilotos. Já é notório que Fernando Alonso vai correr, deve muito provavelmente correr na Indy, né? A gente vai falar disso daqui a pouco no programa. Mas Fernando Alonso correndo na Indy abre um lugar. Já está ocupado esse lugar por Carlos Sainz. Pois é, mais um espanhol na McLaren. Nesse final de semana tinha ali uma dúvida se o Van Dorn ia continuar, se não ia, quem ia entrar no lugar, poderia ser outro piloto, tudo mais. McLaren já resolveu. Lando Norris, piloto da Fórmula 2, piloto de desenvolvimento da McLaren, da base, né, da McLaren, vai assumir o cockpit em 2019. Lembrando que Lando Norris é companheiro do Sérgio Sete Câmara na Fórmula 2. E a equipe trabalha muito em prol do Lando Norris. Então acho que o ano que vem o Serginho vai ter uma boa aí oportunidade de trabalhar com a equipe a favor dele, né? Um ano aí já na batalha aí, nessa equipe, na equipe Carlin. Então eu acho que vai dar certo aí pro Serginho, vai ter um futuro legal, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, porque essa Fórmula 1 está pegando fogo. Vou pedir pro DJ colocar na tela agora a nossa classificação da Fórmula 1. DJ, dá aquela virada no monitor, nosso retorno maravilhoso, com Lewis Hamilton em primeiro com 296 pontos, Sebastian Vettel em segundo com 226 pontos. É 296 a 226, é isso, DJ? 256 a 226. Lembrando que a próxima corrida acontece sem ser nesse final de semana, no outro Grande Prêmio de Singapura. Singapura é uma pista muito estreita, que deve sobrar algum carro logo na largada, e é uma pista favorável a nenhuma das duas, é favorável à Red Bull. Então você vai conferir no próximo final de semana uma chuva de coisas interessantíssimas. Vale a pena ficar ligado no Grande Prêmio de Singapura. A corrida vai ser às 9 da manhã, então vai ser assim, você não pode perder. Se você perder, você vai estar perdendo uma grande oportunidade, vai estar deixando de assistir uma boa corrida. Certo, DJ? Asa aberta. E olha, final de semana também, como a gente já estava falando aqui desde o primeiro programa, a Liberty Media, que faz a gerência ali da Fórmula 1, quer deixar muito dentro da cultura das corridas no mesmo final de semana, Fórmula 1, Fórmula 2 e GP3. Pois é, nesse final de semana aconteceu isso. Fórmula 1 correu em Monza, Fórmula 2 também em Monza, com duas grandes corridas. Você que não acompanhou, você perdeu duas boas corridas, eu diria. Na primeira corrida, vitória do japonês voador. Isso aqui vai ser difícil, hein, DJ? Tadazuki Makino. Eu poderia falar só Makino, mas vamos dar o crédito aqui pro menino. Tá começando, menino jovem, japonês, né? Gosta de japonês voador. Em segundo, o Artem Markelov, o russo também, que tem rios de dinheiro aí, apontado até para entrar na Williams já o ano que vem, junto com o Sirotkin. Nossa, uma dupla russa, pelo amor de Deus, hein? Vai ser ruim lá longe. Muito bem. Em terceiro, o inglês Alexander Albon. E você me pergunta, cadê o Serginho Sete Câmara? O Serginho Sete Câmara teve problemas logo ali
na volta de apresentação já teve problema e largou dos boxes. E mesmo assim chegou em 7º colocado. Parabéns pro nosso brasileiro. Aí na segunda corrida, vitória do inglês, piloto da base da Mercedes, George Russell. Pois é, George Russell que aliás está em primeiro na Fórmula 2, é um piloto pra gente ficar muito de olho. A Mercedes deve colocar ele aí no campo da Fórmula 1 já no próximo ano, talvez ali uma Williams, né, sendo como se fosse a Sauber aí da Ferrari, por exemplo. Se você não sabe, a Ferrari dá todo o suporte técnico pra Sauber. Em troca, ela libera o cockpit para os pilotos da base da Ferrari. Há uma possibilidade de acontecer isso com a Williams e a Mercedes já o ano que vem. Então, não sei, talvez George Russell possa assumir o cockpit de alguma equipe ligada à Mercedes na Fórmula 1. Vamos acompanhar e ver. Lembrando que o George Russell já é piloto de testes da Mercedes. Em segundo, o Artem Markelov, foi o final de semana para o russo, hein? Vamos ficar de olho nele aí, além de muita grana, um talentinho aí razoável, muito melhor que o Sirotkin, que é uma porcaria, né? Em terceiro, o nosso Brasil indo ao pódio com Sérgio Sete Câmara da Carlin. Pois é. Aliás, DJ, deixa eu já comentar aqui com vocês que o Serginho Sete Câmara vai estar na próxima semana aqui com a gente, ou na próxima ou na outra, ele vai estar aqui com a gente fez uma entrevista muito bacana com ele. Quero agradecer a todos que participaram disso aí, ao Flávio, ao próprio Serginho, Flávio que é assessor de imprensa do Sérgio. Então, mandar um forte abraço pra vocês. Acho que na próxima semana vocês já vão ter esse conteúdo exclusivo, o Serginho comentando como tá a temporada, como tá aí, né, esse mundo. Será que ele vai pra Fórmula 1? Será que ele não vai? Ele é o brasileiro mais próximo aí de assumir um cockpit na Fórmula 1, então tem toda essa problemática aí, e o Serginho vai estar aqui conosco falando mais sobre o futuro dele, né? A gente quer saber o que o Serginho vai fazer da vida o ano que vem. Mas, DJ, eu quero a classificação na tela agora da Fórmula 2. Fórmula 2 tá pegando fogo, hein? Tá pegando fogo igual a casa do Breno, hein? Vamos ver aqui, ó. Primeiro lugar, George Russell, praticamente já vencedor aí, né? Lando Norris na segunda posição, Lando Norris que já está contratado pela McLaren, como a gente já falou. Em terceiro, o Alexander Albon, bom piloto, mas aqui, DJ, a gente vai falar uma coisa para os nossos queridos telespectadores, ouvintes e internautas. Tem de tudo aqui, né? A gente tem que falar que até o terceiro colocado na Fórmula 2 atinge a superlicença. O que é a superlicença? Sem essa superlicença, você não corre a Fórmula 1. Então, a briga do Serginho agora, nessa temporada, é chegar no mínimo na terceira posição. O Serginho tá na sexta posição com 142 pontos. Lembrando que ele não correu as etapas de Mônaco devido a um acidente no Grande Prêmio da Espanha. Então, vale aqui a gente ficar de olho nesse final de campeonato, faltando 2 corridas, que é o Grande Prêmio da Rússia, em Sochi, e o Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Vale a pena ficar de olho. Eu acho que o Serginho chega ali na quarta, terceira posição, porque o George Russell e o Lando Norris estão muito fortes esse ano. Certo, DJ? Olha, próxima etapa, dia 28 do 9, em Sochi, na Rússia, junto com a Fórmula 1. Então, vale a pena ficar de olho. Fórmula 1 falamos, Fórmula 2 falamos, vamos falar agora da GP3 aqui no Pura Velocidade, se liga aí. Asa aberta. E olha, final de semana, como a gente já disse, Fórmula 1, Fórmula 2 e GP3. Pois é, GP3, final de semana, DJ. Muita corrida boa aconteceu. Você que é fã da velocidade, você não pode falar pra mim que foram corridas chatas, né? Até a chatonilda da Fórmula 1 foi boa. Então, olha só, primeira corrida na GP3, vitória do inglês David Beckham. Pois é, não é o David Beckham. Gostaríamos muito e seria uma beleza fantástica ali no meio da Fórmula 1, para praticamente um James Hunt do século 21. Mas é David Beckham, o garoto, venceu a corrida. Em segundo, Anthony Hubert, pois é, o piloto que é cria da Renault, ficou na segunda posição. Em terceiro, o Callum Elliott, pois é, na
7ª posição ficou o nosso brasileiro Pedro Piquet. Não teve ali uma primeira corrida muito boa, mas ele foi muito regular. Como sempre, o Pedrinho sempre mantendo ali uma regularidade muito forte, e nós que gostamos do automobilismo, do bom automobilismo, vimos que o Pedro tá ficando assim, tá criando corpo. A gente vai ver daqui a pouco na classificação, os resultados dele estão mostrando isso. Tá ganhando corpo em categorias, em pistas boas. Então, vamos ficar de olho no Pedrinho Piquet, porque na segunda corrida, meus amigos, uma vitória de gente grande, eu diria. Pedro Piquet venceu de forma magistral o filho do outro grande piloto, Juliano Alesi. E olha, foi uma disputa que faltou ar para quem tava vendo. Na última volta, o Pedro Piquet, numa grande ultrapassagem, conseguiu a vitória. A gente falou que o Serginho é o brasileiro mais próximo a entrar na Fórmula 1. Pois bem, eu não ficaria surpreso se a gente tiver aí um Pedro Piquet daqui a pouco brilhando em categorias mais importantes, tipo uma Fórmula 2, uma Fórmula 1. Eu acho que o sobrenome, o Nelson, é muito forte no bastidor da Fórmula 1, e os resultados que ele vem tendo aí ao longo da temporada faz do Pedrinho um candidato muito forte a médio prazo entrar na Fórmula 1. Minha opinião, viu? Mas acho que é muito interessante a gente ficar de olho no Pedrinho, que tá correndo muito bem, tá guiando assim o fino do cabelo bonito, tá ali, ó. E em terceiro lugar ficou o Nikita Mazepin. Pois é, esse cara também a gente tem que ficar de olho. Bom piloto que vem aí na GP3, correndo muito bem. A próxima etapa é nos dias 29 e 30 de setembro, também em Sochi, e o DJ vai mostrar agora pra nós a classificação, pra você ter uma ideia de como tá a coisa na GP3. DJ, esses aí são os 4 primeiros, também lembrando, o Pedro Piquet muito bem, olha só, são resultados importantes, vem somando vários pontos aí, vem maturando para ser um piloto de ponta, e eu acho que vai conseguir. Mas na primeira posição, Anthony Hubert, em primeiro com 176 pontos, em segundo o Mazepin com 147, praticamente o campeonato já decidido aí. A gente vai ficar de olho agora no nosso querido Pedro Piquet, que tem muito pra gente ficar de olho, viu? Muita coisa mesmo. Bom, vamos sair da Europa, a gente vai agora pegar uma balsa. Balsa é muito antigo, né? Acho que não chega, vai demorar uma vida pra chegar lá. E a gente vai para os Estados Unidos conferir a Fórmula Indy. Pegou fogo o final de semana, hein? Foi muito boa, a gente vai falar agora. Asa aberta. E olha, final de semana pegou fogo na Fórmula Indy, hein? Pra fechar aquele domingão meio chato, futebolzinho lá na televisão, aquele joguinho que não tava legal. A gente conferiu a Fórmula Indy, 4 horas começou a corrida, foi muito boa a corrida. E vamos aqui fazer antes um plantão médico, ó. Plantão médico pra você que está nos assistindo sobre Robert Wickens. Pois é, o piloto se machucou aí na última... como foi, gente? Grande Prêmio de Sonoma, pois é, Sonoma e Gomorra, poderia fazer seria legal, né? Grande Prêmio, Sonoma e Gomorra. Grande Prêmio Trocadilho, boa. Essa é muito boa. Olha, ele se recupera bem do acidente, foi um acidente muito forte, como a gente já falou aqui no primeiro Pura Velocidade, mas ele se recupera muito bem. Só que ele teve um problema, né? O nosso querido Robert Wickens foi levado para Indianápolis. O que isso significa? Significa que em Indianápolis nós temos um centro especializado de graves cirurgias. A gente não sabe, a Fórmula Indy ainda não solta muitos boletins, né? Até um mistério que a gente gostaria de desvendar aqui, nós jornalistas do meio, mas a gente não sabe como tá a real situação do Robert Wickens.
Isso é muito grave, porque deve ter alguma coisa aí nesse meio que devem estar escondendo. Mas as informações são que ele está acordado, respira sem ajuda de aparelhos, mas essas são só as informações. Falta muita coisa ainda pra gente saber e a gente vai trazer todas as notícias aqui assim que a gente descobrir. Somos reféns também. Mas enfim, Grande Prêmio de Portland, pista mista e já começou logo na segunda curva dando problema. Carro passando em cima de capacete, pegando e no final uma vitória improvável, até demais eu diria. Vitória do japonês que não é voador, DJ. É o japonês bem louco também, mas a gente gosta, o japonês do nosso coração, Takuma Sato, uma estratégia diferente de pitstops, ficando na pista menos do que os outros, e aí podendo acelerar muito mais, venceu a corrida. Em segundo, Ryan Hunter-Reay, pois é, e em terceiro, o francês que usa óculos dentro do capacete, Sebastian Bourdais. Vamos falar agora dos brasileiros, hein? Pra você, aumenta aí o volume, porque o Brasil foi muito bem, eu diria, viu? Pietro Fittipaldi, o melhor brasileiro pela segunda corrida seguida, terminou na 10ª posição. Pois é, 10ª. Tony Kanaan terminou logo atrás na 11ª posição. E o Matheus Leist estava ali numa corrida muito boa, mas só ficou na 14ª posição com um pit stop a menos que os nossos queridos adversários. O Matheus chegou a estar em 4º colocado. Uma coisa assim, eu falei, é um absurdo isso aqui. Porque nunca chegou na 4ª posição, então, muito interessante. Olha, vou pedir aqui pro DJ a classificação na tela, mas antes, só pra avisar que a próxima etapa, ah lá, a próxima etapa é em Sonoma e Gomorra. Ó, a próxima etapa já é no próximo final de semana, nos dias 15 e 16, em Sonoma, pista mista, e você vai conferir que só tem 3 candidatos ao título, que são esses aí, DJ. Põe aí na tela, esses homens maravilhosos. esses homens maravilhosos. DJ, dá Ó, o nosso escocês, o nosso... é australiano ele, né, o holandês. Scott Dixon na primeira posição com 598 pontos. Em segundo, Alexander Rossi com 569 pontos. Na terceira posição, Will Power da Penske com 511 pontos. Vale lembrar que a última corrida vale o dobro de pontos, ou seja, qualquer um dos 3 pode ser campeão na Fórmula Indy. E falando de Fórmula Indy, saiu o calendário para 2019. Vou pedir pro DJ também colocar aí na tela o calendário 2019 da Fórmula Indy. Olha só, muito legal a gente acompanhar que a última corrida não vai ser mais em Sonoma, vai ser em Laguna Seca, uma pista ali meio mista, mas de alta velocidade. É muito interessante a gente acompanhar isso. Poucos ovais, eu diria, né? A categoria tá mesclando isso agora, é muito interessante a gente acompanhar essa divisão. Mas, olhando daqui, Indianápolis, 500 milhas de Indianápolis, dia 28 ou 26 de maio, DJ, confere aí pra mim. Dia 26, né? Indianápolis 500. 28 de maio é as 500 milhas de Indianápolis. Lembrando que é no mesmo final de semana das 24 horas... do Grande Prêmio de Mônaco. Então, esse final de semana não me convidem para absolutamente nada, porque eu só vou fazer isso da minha vida, da minha caramba da vida. E olha, vamos falar agora de Fórmula 4 francesa. Tem brasileiro correndo nesse final de semana e você vai conferir quem é este brasileiro que tá dando o que falar na Europa. Confere só. Asa aberta. Ah, o hino da França. Como que é o nome do hino da França? La Marseillaise, não é? Deve ser. É uma maravilha esse hino. É o hino... terceiro hino mais bonito. Perde pro da Alemanha e pro da Itália, que a gente vai mostrar daqui um tempo. No próximo final de semana. É o hino da França, maravilhoso. É uma coisa maravilhosa. Nesse final de semana tem Fórmula 4 francesa com o piloto brasileiro Caio Collet. Pois é, o Caio Collet já tá dando o que falar na Europa.
é um piloto que vem mostrando bons resultados e até já foi convidado para correr na Fórmula 4 italiana, que é a mais alta da Europa depois da inglesa. Então, vale a pena conferir. Nesse final de semana, o Grande Prêmio de Main-Cours, que era uma pista que a Fórmula 1 corria e que agora a Fórmula 4 está utilizando. Então, na quarta-feira que vem, às 19 horas, você vai saber como foi o desempenho do nosso querido Caio Collet. Asa aberta. Final de semana para você que gosta do automobilismo brasileiro, vale a pena ficar de olho no Sport TV. Mandar um abraço pro Sport TV, contrate nós. Só entrar aqui embaixo e fazer lá um direct falando você está contratado, eu vou adorar. O cara tá metendo muito javazeiro, né? Muito bom, ó. Final de semana com corrida na Stock Car. Stock Car, Grande Prêmio de Cascavel. Cascavel é a pista mais rápida da temporada da Stock Car. Vale a pena ficar de olho. Circuito anti-horário, o que alguns pilotos preferem. Eu adoro circuito anti-horário, acho muito diferentão. Vale a pena ficar ligado. Lembrando que o rei de Cascavel, Marcos Gomes, vai tentar a 4ª vitória lá no circuito. É um circuito muito antigo, desde 1979 no calendário da Stock Car. Então vale a pena a gente ficar de olho nesse final de semana. Corrida em Cascavel, no Paraná, hein? Será que o nosso querido professor Rafael Reis vai? Eu iria se eu fosse ele, hein? Londrina, Cascavel, Paraná inteiro, um beijo pro... meu Paraná, já diria Alborguete. Esse cara faz referência para Alborguete, que cara tá louco. Muito bem, olha, então vale a pena conferir Stock Car, corrida em Cascavel, circuito anti-horário, e a gente vai conferir aí. No ano passado foram 2 corridas com uma vitória do Vitor Gens, grande piloto, bom piloto, e do nosso querido Max Wilson. Um beijão pro Max e pro Vitor Gens, que estão na nossa audiência fixa do programa Pura Velocidade. Asa aberta. E é isso, ó, final de semana, muita coisa acontecendo olha, tem muita coisa. Caio Collet na Fórmula 4 francesa, Stock Car em Cascavel, e você não pode perder. Já deu o nosso horário, nós vamos embora agora e... você sabe, final de semana, tudo que acontecer na velocidade, eu estarei lá pra ficar de olho, né? A gente vai ficar meio aí atento no que está acontecendo, vamos analisar. E na quarta-feira que vem vamos trazer o melhor da velocidade pra você aqui na Rádio Naerp. Não esquece, das 19 horas, 19h05, 19h10, até as 19h45, tudo sobre a velocidade é aqui no Pura Velocidade na Rádio Naerp. Só pra gente ficar aí esperto, ó. Acabou já minhas anotações, não tem mais o que falar. É isso aí. Quero mandar um beijo pra Bia Macedo, que vai tocar agora, Vai Sofrer no Meu Lugar. Você que tá chegando agora na live, você vai ficar atento a essa música. E no final dela você pode mandar uma mensagem pra Bia Macedo no Instagram. Pois é, @Bia Macedo Oficial. Fala lá, eu ouvi na Rádio Naerp, Vai Sofrer no Meu Lugar. Pois é, meus amigos. Fica aqui a dica. 19h47, deu o nosso tempo, vamos embora. Até quarta que vem. Um beijo aonde? No seu pneu e tchau! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É hora de Pura Velocidade! Puxa ligeirinho!
cantada tão barata e eu me derretendo. Aquela frase acompanhada de um puxão de cabelo. Você vem sempre aqui. Antes eu tivesse